Meu querido ouvinte da Palavra do Senhor, meu amado irmão, vos salvo com a paz do Senhor Jesus. Você que ainda não é evangélico, você que ainda está um pouco fora, um pouquinho desse momento com Deus, você chegou agora. Eu quero te falar, meu querido, você é especial para Deus. O Senhor colocou no meu coração esta campanha. Hoje é o 11º dia da campanha, e esta campanha tem como base o texto bíblico, onde está no livro segundo escreveu o evangelista São Marcos, no capítulo de número 16 e versículo 20, que diz que o Senhor Jesus, Ele está cooperando conosco com os sinais que havia dito, sinais estes que são suficientes para curar você do câncer, para curar você de qualquer tipo de enfermidade, porque Jesus, Ele quer que a humanidade, seus filhos, aqueles que obedecem a Ele, saiba, conheça que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele está vivo. Então, nem mais esse dia, eu te convido você a verificar aqui no Facebook, estão os dias, as mensagens estão postas no Facebook. Se você tiver a curiosidade, temos mensagem que fala sobre o homem Deus, Deus das causas impossíveis, a cura, a palavra, a fé, o Espírito Santo, o governo do anticristo e outros, como a fé. São temas que vão em uma diversidade de conhecimento, buscando de uma forma muito simples a origem da aplicabilidade da palavra no seu coração, como que ela vai entrar de uma forma simples, ministrada pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus, nada complicado, nem termos teológicos difíceis, não, são termos de uma língua direcionada para pescadores, para pessoas simples. Assim era o povo da época de Jesus Cristo. O povo, os discípulos que ele escolheu eram homens simples. A minha linguagem, a minha colocação é para um público simples, mas também eu vou direcionar para aquele público científico, uma linguagem mais científica. Deus, Jesus Cristo, quer alcançar todos. Portanto, fique comigo nesse momento com Deus. Vamos louvar e depois daremos continuidade a esse trabalho. É de meia-noite a 1 todos os dias, o mês de janeiro. Para o 2023 vai ser o ano da sua vitória, vai ser o ano diferente, vai ser o ano em que o Senhor vai manifestar a sua glória na sua vida. Amém? Então vamos louvar um louvor que diz assim, é da harpa cristã, 192. Pelo mundo brilha a luz. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação.
pela grande redenção do Calvário, pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal, oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Querido, o sangue de Jesus Cristo é o sangue do Senhor que nos trouxe o entendimento e a esperança e a perspectiva de um dia melhor. Foi Ele que pagou o preço, foi Ele que não só falou, mas deu sua vida por amor da minha e da sua alma. É por isso que nós devemos ter sempre um momento com Deus, um momento para falar, para ouvir o que Jesus tem para nos falar. Um momento de uma meditação, um momento de um estudo estruturado da palavra do Senhor. E eu quero, querido, que nesse dia, você aí que nos ouve, que esta mensagem chegou até você, essa mensagem ela tem um destino. Quando a gente manda uma carta para alguém, na época em que existia carta manuscrita, a carta tinha o remetente e o destinatário. O remetente nesta noite é aquele que manda, ele é Jesus Cristo, e você é o destinatário, você é o que recebe. Nesse dia, nessa noite, o Senhor Jesus tem uma palavra para o seu coração. Nesta noite, o Senhor Jesus quer te ensinar. Com base nisso, o tema desta noite é ensinar. O tema desta noite é ensinar. Ensinar vem da palavra grega que significa achais. Achais é um termo grego que vem de ensinar. Ensinar em português é trazer significados para a vida. Ensinar, eu sou professor, fiz minha formação, sou pedagogo, fiz o mestrado na educação, buscando entender, quero fazer um doutorado também na área de educação. Meu mestrado foi voltado às TICs, às tecnologias, para tentar entender o que acontece com o ato de ensinar. Ensinar, ele traz uma responsabilidade, construir um indivíduo por meio da aprendizagem, por meio da transição do conhecimento. No estudo secular, muitos conhecem um homem cujo nome é Paulo Freire, que escreveu um livro, A Pedagogia do Oprimido. Paulo Freire, ele ensinou o ensinar, ele tinha uma vontade, um desejo de ensinar. Sua metodologia de ensinar era a metodologia que trabalharia os casos de forma concreta. Ainda no meu período de graduação,
eu apresentei um artigo científico voltado a ensinar com base no tipo de aprendizagem que significa educação libertária, que liberta, de Francisco Ferrer, na Holanda. Apresentei em São Paulo, na instituição NISA, Universidade de Santo Amaro, esse artigo científico que falava dos dois tipos de educação, libertária, Francisco Ferrer, e libertadora, Paulo Freire, no Brasil. E eu tenho buscado entender o fenômeno da educação, como acontece o ensinar. E agora nós vamos transferir isso para os tempos de Jesus e o que é ensinar à luz da Bíblia. O que é ensinar? O que a gente aprende também dentro dos princípios da fé cristã. A nossa fé no Brasil, o princípio do Brasil é fundamentado nos princípios judaico-cristãos. Você que é legitimado brasileiro, você que tem um RG, você que tem um CPF, tem um documento, você é legitimado brasileiro, você tem as origens judaico-cristãs consolidada na Constituição de 88. O Brasil foi formado dentro dos princípios judaico-cristãos ao longo da história. Mas eu quero que nós possamos nesse momento refletir o que é ensinar e o que é ensinar dentro da Bíblia. E você talvez que se encontra numa situação difícil, uma situação de enfermidade, uma situação de desemprego, uma situação em que um parente seu se encontra no leito, em UTI, eu quero falar para você que você hoje vai aprender, eu vou te ensinar com as ferramentas adequadas, como acreditar que Jesus está vivo e vai curar, libertar, salvar, curar você, qualquer que seja a situação difícil. Ele vai resolver hoje, porque Ele é tremendo. Pois bem, vamos para a Bíblia. Ensinar, o tema hoje é ensinar. Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 3 da primeira epístola, e versículo de número 16, ele diz assim: toda a Escritura é devidamente instruída e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Vou repetir esse versículo para que o nosso entendimento venha exercitar e ver a profundidade que tem a Bíblia como instrumento fundamental da aprendizagem acerca da vida. A Bíblia, ela é fundamental para ensinar. E o que é ensinar? Ensinar é adquirir, ensinar é passar. Você como receptor, você recebe o ensinamento. E nesta noite nós temos o privilégio de ter como professor, como mediador, como aquele que é o pai da aprendizagem, que ensina, o mestre dos mestres, Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai abrir a tua mente, o teu entendimento, e vai fazer com que você entenda o projeto e o propósito, o plano de Deus para a sua vida. Pois bem, toda a Escritura é devidamente inspirada e proveitosa para ensinar e para redarguir e para corrigir. Quando fala que toda a Escritura, ela é proveitosa. Muitas vezes, querido, quando eu falei aqui acerca da minha formação, é porque você não pode aprender de qualquer um, não. Você tem que saber a fonte, da onde saiu esta informação.
Quem é esse que está passando esta informação? O que ele está te ensinando? Porque tem muitos que ensinam, mas não tem uma formação, não sabe de onde tirou a informação, não tem uma fonte segura, ensina qualquer coisa. Eu sou obreiro do Senhor, conheço a palavra do Senhor, aprendi dos meus pastores, dos meus irmãos na fé e procuro seguir uma linha de pensamento que gira em torno da união, da simplicidade e da humildade. Essa corrente teológica, existem diversas correntes teológicas no mundo de ensinar, no mundo da aprendizagem. A milenista, dispensacionalista, diversas correntes e algumas divergem, algumas entram em conflito. Mas a corrente teológica que é correta é aquela que gira em torno do bem, do amor. A que constrói um ensinamento sólido, que não deixa o irmão desanimar na fé. Nesta noite, veja, ainda em Provérbios. Provérbios é um livro do Salomão, ele escreveu Cantares, Provérbio e Eclesiástico, para algumas igrejas, Eclesiástico é o livro. Eclesiastes é o livro também que traz ensinamento. Eclesiastes significa o pregador. Provérbios são conselhos. Agora observe o que Salomão escreve com relação ao ensino. O que é ensinar para Salomão? Salomão é conhecido na Bíblia como o homem mais inteligente. Foi o homem que pediu a Deus entendimento para saber entrar e sair na presença do povo de Deus, porque ele tinha cuidado para não machucar o povo de Deus. E Deus acrescentou para ele também riquezas, porque ele pediu sabedoria e entendimento. Mas observe o que Salomão escreveu no capítulo 22 e versículo de número 6, acerca do aprendizado, acerca do ato de ensinar. O que é ensinar para Salomão? Capítulo 22, versículo 6, ele diz: instruir o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desvie dele. Ensinar o menino no caminho que ele deve andar. Muitos pais, muitos responsáveis, porque tem muitos que o pai mora distante, a mãe mora distante, muitas vezes não conhece nem a mãe, não conhece o pai, mas tem um responsável por você. E se porventura você não tem um responsável, não tem ninguém, mas você tem um responsável que, como diz a Bíblia, ainda que a mãe esqueça do filho, todavia eu não esquecerei de ti, diz o Senhor dos Exércitos. Se ainda porventura a mãe esquecer de ti, ou se Jesus não te esquece, então a pessoa que vai destruir hoje nessa noite é Jesus Cristo para você que não tem alguém próximo de você, ou até mesmo não tem o pai e a mãe, mas você é escolhido de Deus para aprender o Evangelho do Senhor e ser um discípulo de Jesus, um dispenseiro do Evangelho. O Evangelho significa oportunidade, boas novas. Evangelho é uma palavra que traduzido, ela significa boas novas da salvação. Então, Salomão falou que é obrigação instruir a criança já de pequena no caminho que deve andar, porque depois de grande não se desvia dele.
Aí você fala, irmão, mas eu não tive esse acompanhamento que Salomão falou. Ainda há uma oportunidade. Você vai nascer hoje para o reino dos céus. Vai ser uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo Jesus, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você vai nascer hoje para Cristo. E eu quero te instruir dentro da Bíblia, te ensinar o caminho do Senhor, para que nada te tire o seu foco, o seu objetivo e o plano que Deus tem para você vai cumprir no seu tempo. E o tempo de Deus é esse para a sua vida. 2023, meu irmão, vai ser o ano da vitória para você, o ano que você nunca vai esquecer e você nunca pensou que iria existir na sua vida, porque o tempo de Deus chegou para você. Amém? Glória a Deus, há tempo para tudo debaixo do céu. Eclesiastes 3, há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir. Chegou o tempo de Deus na sua vida. Então Salomão diz instruir a criança no caminho que deve andar para que cresça e nunca se desvie dele. E ensinar, meus queridos irmãos, dentro da Bíblia é responsabilidade dos responsáveis, daqueles que está, louvado seja o nome do Senhor, está comprometido com o Senhor Jesus Cristo. Observe que também o ensinar para Salomão, que foi um homem muito instruído, considerado o homem mais sábio da Bíblia, ele tem o ensinar como um dos pilares mais importantes na formação de uma criança, na formação de um indivíduo. Eu não sei onde você se encontra, eu não sei qual foi o aprendizado, qual é a filosofia de vida que você está seguindo, mas não deu certo. Agora eu quero te ensinar o caminho que vai dar certo, o caminho que você tem que trilhar, o caminho que você tem que ir para alcançar uma vida prazerosa, uma vida estável. Vida estável, querido, uma vida estável é uma vida em que você consegue deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, sem medo de nada, descansando no Senhor Jesus. Esse é o ensinamento que te vai fazer você crescer. É esse ensinamento que vai fazer você crescer. Mas a Bíblia diz também, Salomão, que um dos princípios do ensinamento é você honrar o pai e a mãe. Êxodo capítulo 20, honra seu pai e sua mãe como mandamento do Senhor, para que os seus dias de vida sejam prolongados. Hoje nós estamos vendo uma geração, principalmente a geração atual, com relação às crianças, geração alfa. Essa geração não consegue mais ter dias longínquos, porque não obedece mais o pai e a mãe. Os dias de vida são abreviados ao invés de prolongados. Mas eu quero te ensinar, ainda há tempo de você corrigir o caminho que você estava trilhando com relação aos princípios da obediência, do ensinamento bíblico dentro da palavra do Senhor, dentro da Bíblia. Hoje é Bíblia, mas antigamente era uma Torá para os judeus. Depois, na época de Paulo, era escrito em pergaminhos, mas a essência da palavra do Senhor está aqui. Os princípios da fé cristã é a palavra do Senhor, é o manual do crente, é o manual daquele que acredita
que existe ainda a possibilidade de mudar a sua história. Agora veja, querido irmão, a vontade de você ensinar e a necessidade daquele que quer aprender. Jesus, em todo momento, ele mostra na Bíblia pessoas que querem alguma coisa. O cego que Jesus chegou até ele, o que queres que eu te faça? Em Lucas capítulo de número 18, versículo de número 35, a seguir o cego de Jericó, o cego chegou de Davi: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus foi ouvindo aquele homem falando, e Jesus chegou para ele e falou: traz ele a mim. E levaram aquele senhor cego, deficiente visual, até Jesus. Jesus olhou para ele e falou: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele era cego. Jesus sabia que ele precisava ver. Mas Jesus queria saber se ele realmente queria ver. Ali Jesus nos deixa a refletir que ali Jesus está querendo que o ser humano exercitasse o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio. O que você quer hoje? Você quer a condição que você se encontra ou você quer aprender? Você está aberto para aprender? Ou tem alguma resistência? Quando fala em aprender, querido irmão, é você desconstruir aquilo que foi formado dentro de você, que não deu certo, e construir um método que vai funcionar, que é o método de Jesus Cristo, é o método da transformação, é o método da simplicidade, é o método da obediência, é o método que vai dar certo para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tantos paradigmas, tantos módulos, tantos métodos que foram utilizados na sua vida, mas não deu certo. Agora você precisa seguir o que vai dar certo. E esse aqui, querido irmão, que eu prego a Bíblia, que ensino, nunca falhou. Existem pessoas ensinando a Bíblia que deu errado. Ele não ensinou o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus nunca dá errado. Quando é inspirado pelo Espírito Santo, nunca dá errado. Paulo escrevendo, nós acabamos de ler, capítulo 3, versículo 16 de 1 Timóteo, ele diz que toda a Escritura é devidamente inspirada para ensinar, redaguir, corrigir. Ela é toda inspirada. Paulo não fala assim, só tem uma parte da Bíblia, tem outra que você não pode pregar. Na Bíblia tem textos que são complexos, dependendo do seu tempo histórico, o povo daquela época. Mas aí tem que ter maturidade para interpretar. A aplicação da Bíblia, o contexto de um versículo, ajuda a compreender o que Jesus queria passar. Jesus nunca quis passar textos complexos, não. Histórias da Bíblia complexas. Até mesmo Jesus, ele foi criado em Nazaré da Galileia. Nasceu em Belém da Judéia, se criou em Nazaré da Galileia, passou um tempo da sua vida em Cafarnaum. Mas Jesus nunca sentou em um banco universitário. Jesus era um carpinteiro. Jesus era um homem simples. Mas por que, irmão Antônio, ele era Deus? Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz que Jesus se humilhou a si mesmo, tomando forma de homem, e se humilhou à humilhação de cruz, a humilhação da morte, morte de cruz. A morte de cruz era a morte dos trapaceiros, era a morte na cultura romana, daqueles homens que era praticamente o maior salteador da humanidade, como se fosse nos dias atuais a cadeira elétrica, era a cruz, era uma morte terrível, madeiro. O Paulo fala que
o ensinamento, ensinar, a ferramenta de ensinar é a Bíblia. 1189 capítulos, 31.173 versículos, 66 livros, tem alguns que têm 73, 14 livros a mais, os apócrifos, tradução de Matos Soares, a nossa de João Ferreira de Almeida, e tem diversas traduções, mas eu quero te falar que aqui é o instrumento, aqui é o material para a aplicação da didática, da prática do conhecimento. Didática significa a prática do conhecimento em prática. Você está aprendendo hoje aqui. Eu estou te ensinando a Bíblia por meio do Espírito Santo e da presença de Jesus, mas só vai acontecer na prática o que você está aprendendo quando mudar o seu comportamento, mudar o seu pensamento, aquilo que você achava que aparentemente era correto, e eu vou te mostrar na Bíblia o que é o certo para você seguir. Tudo bem que talvez não dê para tratar tudo isso, mas uma coisa eu quero te falar. Veja os vídeos, as pregações, são 11 mensagens que já se passaram. Tenha curiosidade, levante para fazer as coisas do Senhor. Pois bem, ainda seguindo no interesse de querer aprender a palavra do Senhor, olha em Atos no capítulo 8, tinha um jovem, o eunuco da rainha de Cadência. Este eunuco, meus queridos irmãos, ele era um jovem, ele era um eunuco, e o eunuco era castrado. A cultura da época castrava o eunuco, que ele não poderia produzir. Ele tinha motivo de ser um rapaz revoltado, triste. Mas sabe o que ele fez? Ele quis buscar conhecimento sobre Jesus. Atos, capítulo de número 'Observe. Atos capítulo 8, versículo de número 34. E respondeu eunuco a Felipe e disse: rogo-te que dize o que é profeta, desse modo ou de modo algum. E Felipe abriu a boca e começou a falar sobre as Escrituras para ele, encaminhando e chegando-se ao pé de algum água, e disse o eunuco: mas antes, meu querido, para que você entenda melhor, versículo 31, eu falei um pouquinho me adiantado antes, versículo 31. E ele disse: como podereis entender? Primeiro, Deus mandou Felipe ir até o eunuco, ele estava lendo a Bíblia, lendo o livro daquela época, a lei do Senhor. Aí Felipe falou para ele: você está entendendo o que está lendo? Ele estava parado. Eu vou ler todo para você entender aqui rapidamente. Eu vou ler todo o contexto. O título é assim: Felipe e o eunuco de Etiópia. O anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai à banda do sul, ao caminho que desce a Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem de Etiópia, eunuco e mordomo de Cadência, rainha de Etiópia, o qual era superintendente de todos os teus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar. E regressava e assentou-se no seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chegue-te e ajunta-te no carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lê? Falou Felipe para o eunuco: entendes tu o que lê? Depois que Jesus, o Espírito Santo, falou para ele encostar no carro, ele chegou até o eunuco e perguntou para o eunuco: tu entendes o que lês? Olha o que o eunuco respondeu.
E ele disse: como podereis entender se alguém não me ensinar? O eunuco estava buscando conhecer Jesus, mas ele precisava de alguém para ensinar sobre Jesus. Talvez você esteja eunuco hoje, talvez você está numa situação que precisa de alguém para te ensinar. E hoje estou aqui enviado pelo Senhor para te falar. A situação que você se encontra, ela foi um canal para te levar a Deus, e você vai aprender sobre Jesus Cristo. E tua vida hoje, a partir de hoje, vai ser diferente. Por quê? Porque você vai alicerçar a sua vida, o seu conhecimento no ensinamento que eu estou te passando. A sua vida vai ser diferente, porque eu vou te ensinar o projeto de Jesus para a sua vida, o projeto da salvação para você. O eunuco falou: como eu posso aprender, Felipe, se ninguém me ensina? Observe que ele tinha necessidade, igual quando Jesus falou para aquele homem: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Aquele homem, esse eunuco, ele poderia não ter buscado Jesus, não poderia ter tido interesse de ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor, mas ele estava lendo, ele estava buscando. O ensinamento de Jesus Cristo, ele também está voltado à busca. Mateus capítulo 11, 28, vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tirarei de vós o jugo pesado, o fardo pesado, e te darei o fardo leve. Aprendei de mim, que sou humilde de coração. Achará descanso para as vossas almas, falou Jesus Cristo. Querido irmão, querido ouvinte da palavra do Senhor, nesta noite eu te falo, Jesus está te ensinando o que é a palavra do Senhor. Em outra mensagem você vai ver eu falando da fé. Romanos 10, capítulo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E que a fé, Romanos capítulo de número 11, primeiro, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das quais você não vê. Isso é fé. O firmamento da fé é o substantivo abstrato. A fé é um substantivo abstrato, você não pode pegar, mas você pode sentir. Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário ter fé e crer que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Você está aqui ouvindo, aprendendo a palavra do Senhor. Eu estou te ensinando. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago, capítulo de número 3, versículo 1. Aquele que tem o dom, aquele que ensina, terá mais duro juízo. Quanto mais você ensina, mais cobrado você é. Louvado, quanto mais você sabe, mais cobrado você é. Nesta noite, eu espero que não te deixei passar alguma coisa, mas você vai examinando a Bíblia é o fundamento, você vai fundamentando. Chegou um homem até Jesus, perguntando coisas sobre o casamento, sobre se os anjos casam. Jesus falou: o homem peca por não conhecer as Escrituras. Querido, amado ouvinte da palavra do Senhor,
Aprende nesta noite que Jesus tem um plano de vida para você. Jesus tem um projeto. Esquece doença, esquece problema. Pense em um Deus poderoso, em um Deus que está te ensinando hoje, falando: filha minha, filho meu, eu sou maior do que qualquer adversidade. Fui eu que te criei, é eu que criei os céus e a terra, fui eu que criei todas as células do teu corpo, todos os membros. Eu posso arrancar isso. Aprenda a minha palavra, escuta o ensinamento, não desvie o teu ouvido nem para a direita nem para a esquerda. Como disse Davi para o seu filho Salomão: Salomão, ouça atentamente os conselhos do teu pai, sede homem. Em 1 aos Reis, capítulo 3, Davi fala para Salomão: Salomão, pregue esta palavra na tábua do seu coração. O seu coração, a palavra do Senhor tem que estar nele, no coração. Nesta noite, alicerce a sua fé em Jesus Cristo. Se alguém falar que você não sabe mais o projeto de Deus para a sua vida, você vai falar: eu sei, eu vim a este mundo por um plano de Deus e vou voltar para o Pai, para a eternidade, para morar com o Senhor, porque existe uma vida após a morte, a eternidade. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Aquele que não foi achado seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo de número 21, a Nova Jerusalém. Capítulo 20, a Nova Jerusalém. 21. E eu vi novos céus e nova terra. O primeiro céu, a primeira terra se passaram, e vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus. Aí ele fala sobre a grandeza dos céus, a grandeza da Nova Jerusalém. Tem um livro que fala Apocalipse, versículo por versículo. É interessante ler, que a gente vai... Quanto mais a gente lê, mais a gente enche da palavra do Senhor. E o conhecimento, ele é infinito, quando ele segue a linha da simplicidade, da união. Um conhecimento que espalha e não junta, é um conhecimento que não é de Deus, é um conhecimento de outra corrente de aprendizagem e não a corrente de Jesus. A de Jesus segue pela união, pelo amor. Como disse Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 13 da primeira epístola: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, nada disso serviria. Sem o amor no entendimento da Bíblia, não funciona. É só acúmulo de letramento, de conhecimento, mas não é aprendizagem consolidada. Conhecer é diferente de você realmente aprender. Informações são muitas no mundo, mas são poucas que pode ser útil para você. Desde que você tenha maturidade para saber, sabendo o projeto de Deus para a sua vida. Pois bem, meu querido irmão, chegando já ao final, nós aprendemos aqui que é necessário conhecer a Bíblia. A Bíblia é a ferramenta adequada para ensinar os princípios da fé cristã. É a Bíblia, é ela que o apóstolo Paulo pediu que os irmãos fossem revestidos e calçados na preparação do Evangelho, é conhecer a Bíblia. Ele diz que o obreiro ele tem que ser apto a manusear a espada da verdade, que é a palavra do Senhor, a Bíblia. Então, nesta noite, eu queria poder falar mais, mas o tempo não espera. A gente ia estender falando mais sobre a questão do ensinamento,
quais foram os pais que ensinaram os filhos na Bíblia que deram certo ou não, como diz lá em Josué capítulo 24, versículo de número 14, Josué, com 110 anos, ele falou: ainda que vocês adorem outros deuses, ele tinha tanto conhecimento do princípio de Deus, que ele falou: ainda que meus filhos adorem outros deuses, eu, porém, jamais desviarei do meu Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele morreu, foi bem sucedido. Depois de Josué vieram os juízes, e aí conta-se uma história. Depois eu vou estar, ao longo desse mês, vou pegar esse tema e a gente vai tentar trabalhar ele aqui nesse momento com Deus, de uma forma mais resumida. Mas eu quero que você entenda que obedecer ao princípio da palavra do Senhor traz grandes riquezas para a sua vida, não só espiritual, como a vida material. As portas irão se abrir para você de uma forma tão grande que você vai falar: o que entrou dentro de mim, quando o irmão Antônio estava falando que o Espírito Santo colocou no meu coração, ficou gravado, ficou dentro de mim, alicerçou na minha alma o projeto de Deus para a minha vida. Você é tão especial para Jesus Cristo que Ele deu a sua vida no Calvário para o bem-estar seu, por amor da sua alma. Quando você está triste, falando que você não vai conseguir, que você não é especial, você está entristecendo Jesus Cristo, porque Ele quer o seu bem. Você é imagem e semelhança dEle, você é filho dEle, você é filha dEle. Eu só vim trazer esse ensinamento nesta noite para você compreender nesse pequeno espaço que existe um projeto de Deus para a sua vida e está começando hoje. O projeto de Deus na sua vida está começando hoje. Hoje é o primeiro dia para a sua vida, com relação ao ensinamento e aprendizagem, porque eu estou tentando desconstruir na sua vida um conhecimento superficial acerca de você, que diz que você tem limites. Não tem. O céu para você é um limite. Você é quem Deus disse que você é. Veja qual é o limite que Deus diz para você. Está em João capítulo 14, versículo 12. Se crê em mim, fará as obras que eu faço e vos fará maior do que essa, porque eu vou para o Pai. Veja que Jesus não dá limite para você construir, não. Você pode fazer mais do que Jesus, se você crê que Ele está no Pai e Ele vai operar em você. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém quer limitar você, não se condicione nesse pensamento minúsculo acerca do que há dentro de você. Você é grande. Você é, aleluia, o que Deus diz que você é. E Deus diz que você é o sal da terra e luz do mundo. Você é, a Bíblia diz que você é como uma cidade edificada em cima de um monte, em cima de uma serra. Ninguém pode esconder as suas lâmpadas. A luz vai ter que sair. O brilho que está em você está sendo hoje formada por intermédio da palavra do Senhor, por Jesus Cristo de Nazaré. Ele está falando: meu filho, minha filha, hoje você está aprendendo algo muito caro, custou meu sangue. E não é por muito falar, querido irmão. Se fosse uma semana nessa temática, a gente falaria uma semana, porque é grande. Só na vida de Josué foram tantos milagres, por ele obedecer os ensinamentos do Senhor. Josué 1:8, o Senhor fala para ele: Josué, não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia e de noite. Procure fazer tudo quanto nele está escrito, porque prudentemente ele te conduzirá, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro d'água, dá o seu fruto na estação própria. É assim
que Deus falou para Josué. E da mesma forma, Ele está falando para você hoje. Josué da Bíblia, Josué do tempo de hoje, Josué do século 21, Josué de 2023. O Senhor diz: tu serás uma bênção, os teus frutos vai dar na estação própria, a estação chegou, agora é época de você dar fruto, a enfermidade vai sair, o câncer vai sair, aleluia, a porta de emprego vai abrir, aquilo que te preocupa, descanse, porque Jesus se responsabiliza em dar o que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo nessa noite o que Deus tem para você? A desconstrução do conhecimento e construindo um novo entendimento, um novo fundamento. Você está sendo fundamentado na palavra do Senhor. Como do início eu havia dito, eu sou professor, tenho mestrado na educação, quero fazer um doutorado na educação para entender mais. O processo de ensino e aprendizagem, a aprendizagem significativa e colaborativa só acontece quando tem realmente resposta. Você vai ver que esse aprendizado que você está aprendendo do Senhor já vai ter resposta hoje. Porque Jesus está falando: meu filho, o projeto que eu tenho para você está dentro da Bíblia. Leia cada dia e veja quem é você dentro da Bíblia. Você é um escolhido meu, você é uma escolhida minha. Pois bem, vamos orar. Se você está feliz com Jesus Cristo aí, meu querido, fala um amém para Ele, dá um glória a Deus, porque a Bíblia diz lá em Atos capítulo de número 12, que quando Jesus Cristo tirou Pedro da prisão, que contou para Herodes, e Herodes não deu glória a Deus, a Bíblia diz que um anjo matou Herodes, porque ele não deu glória a Deus pelas coisas grandes que Jesus fez. Portanto, ser grato a Deus, dê glória a Jesus Cristo. Vamos orar nesta noite. Meu querido ouvinte, você que está aí, obrigado por sua presença, que Deus te abençoe e continue com você, meu querido. Deixa eu pedir a tua oração aí, ao longo desses dias com Deus, nesses momentos estaremos orando por você. Amém? Vamos orar. Querido e amado Jesus, obrigado por tua palavra nesta noite. Esse tema, Senhor, que o Senhor nos deu nesta noite, falando sobre ensinar. Pai, eu te louvo, Jesus, por estes irmãos que ouviram esta palavra, pela desconstrução do conhecimento que ele foi formado e a construção do conhecimento que o Senhor construiu hoje sobre ele. Aqueles que falaram que para ele não tem jeito, para ela não tem jeito. Hoje eu vim falar dentro da Bíblia que o Senhor tem um plano para ele e para ela, e que tem jeito, e que o Senhor tem um projeto para ele muito grande, vai além do câncer, vai além da morte, vai além de qualquer coisa, porque é o Senhor que criou a vida, foi o Senhor que ressuscitou Lázaro no quarto dia, em João capítulo 11, foi o Senhor que curou aquele homem, em João capítulo 5, de 38 anos, que estava paralítico, foi o Senhor que curou aquela mulher, que tinha 12 anos que o fluxo de sangue não parava. O Senhor tem grandes coisas para a vida deste teu filho. Aleluia. Pai, quando Salomão diz que devemos instruir a criança no caminho do Senhor para que cresça e se não desvie. Se porventura, para este irmão que está ouvindo esta palavra, ele não teve a oportunidade de o pai ou a mãe instruir, que nessa noite ele possa me ouvir como fosse o seu pai, a sua mãe, alguém que está pensando no futuro dele. Aleluia, se ele está passando por uma situação difícil, ninguém mais acredita nele, o Senhor Jesus acredita, eu acredito em você, meu irmão. Tu és uma bênção, tu és escolhida do Senhor, tu és escolhido de Jesus Cristo. Não olhe para a direita, para a esquerda, não olhe para aqueles que não confiam em você.
A partir de hoje a sua vida será diferente. A partir de hoje a instrução que você recebeu dos céus é grande. Eu quero te falar nesta noite que você deu um passo no primeiro degrau para esta escada infinita. O limite é só você que vai determinar pela sua fé. Você deu o primeiro passo, mas da agora para frente é o Senhor que vai te ajudar a você pisar. Em nome de Jesus Cristo, receba nesta noite, aleluia, a cura do câncer, receba a cura de qualquer enfermidade que está sobre você. Coloca a mão em cima e veja o milagre que o Senhor fez. Você está curada, você está curado. Se você estava sentindo alguma dor, coloca a tua mão para você ver se Jesus Cristo está vivo ou se não está. Ele te curou porque Ele é Deus. E o melhor ainda, Ele é o Deus de perto, é o Deus de longe. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Jesus, visita aí teu filho, Pai. Tu és onipresente, onisciente. O Senhor sabe o que está passando na mente dele aí agora. Dá cura, dá restauração. Visita o parente dele que está no UTI. Visita o parente dele que está hospitalizado. O médico vai mudar o pontuário, vai dar alta, porque o Senhor é tremendo. Pai querido, essa porta de emprego que não queria se abrir, ela vai abrir, porque o Senhor Jesus está dando, aleluia, abrindo a porta do emprego, dando mais uma oportunidade para o seu filho. Mas nesta noite também, meu querido irmão, eu te ensino que a Bíblia diz que toda língua que se confessar perante os homens e os anjos, o Senhor confessará perante os anjos que estão no céu. Saiba também que você tem que firmar um compromisso com o Senhor. Hoje o Senhor está falando, meu filho, aceita o compromisso comigo. Eu quero escrever o teu nome no livro da vida. Eu tenho um projeto com você não só na terra, mas eu tenho um projeto para a vida eterna. Eu comprei a tua alma no Calvário. Eu morri por você. Eu preciso que você entenda. Eu preciso que você saiba que eu sou Deus Todo-Poderoso e quero salvar a sua alma do inferno. Me aceite, aceite o compromisso, aceite a renunciar o pecado, a mentira, a prostituição, o adultério. Se renda a mim. Eu tenho um projeto grande para você. Eu quero limpar a sua vida, a sua alma. Nessa noite, aceite Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma. Levante a tua mão, meu querido irmão, aceitando Ele, se reconciliando, aceitando um projeto de vida novo para você. Ah, Jesus Cristo perdoa os pecados desse teu filho. Ele está se reconciliando, ele está aceitando o Senhor. Pai, que ele escreve o nome dele no livro da vida, para quando o Senhor voltar, o nome dele está escrito lá, no livro do Senhor. A partir de hoje, Pai, ele será uma nova criatura, ele terá um novo comportamento. A partir de hoje, Jesus Cristo, ele não vai trilhar mais pelos caminhos errados, não, porque ele sabe que o caminho certo é o caminho do Senhor Jesus Cristo, é o caminho da verdade, é o caminho da sinceridade, é o caminho sem mentira, ainda que custe a sua vida, mas não minta. Aleluia, muitos morreram por amor à verdade. Não desista de falar a verdade em nome de Jesus. Querido, nessa noite eu quero te falar. Muitos já desistiram do Senhor, porque a Bíblia diz, Mateus capítulo 24, versículo de número 13, aquele que permanecer até o fim será salvo. Tem muitos que dizem, eu já estou salvo. Vai ter o tribunal de Cristo, o acerto de contas. Tem muitos que dizem que é pastor, que é padre, que é evangelista, que é não sei o quê. E está cometendo coisas erradas, dizendo que está servindo ao Senhor, machucando as pessoas.
mentindo, achando que engana. Não engana não, meu querido. Seja humilde, peça perdão. Do que adianta mentir depois no dia do tribunal de Cristo? 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. No tribunal de Cristo, Jesus vai falar: Antônio, mostre-me as tuas mãos. Quando eu falar: Senhor, olha as minhas mãos, ele fala: aparta de mim, servo meu, que não te conheço, porque praticaste mentira lá na terra, usando o meu nome. Querido, já pensou, perdeu os céus e ir para o inferno? Longe de mim andar com mentira. No Brasil vai ter a perseguição da igreja. Estou pronto para morrer por Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi decapitado. No ano 96 depois de Cristo, muitos morreram na arena, no Coliseu em Roma, comido de leões, mas não negaram Jesus. Uma vez eu estava falando com o irmão e falou assim: se fosse eu naquele lugar daqueles irmãos, eu falar: Jesus, eu vou negar o Senhor aqui, mas depois era só naquele momento. Eles não fizeram isso não. Eles não negaram Jesus, morreram, porque o imperador romano Nero falava: quem é rei? É Jesus que vocês pregam ou eu, a autoridade romana? Eles falavam: é Jesus, e por ele nós morremos aqui. E foram muitas vidas. Então, meu querido irmão, aceite Jesus Cristo. Você aprendeu hoje, eu te ensinei, você não é mais inocente. Agradeça ao Senhor Jesus Cristo por mais um dia, mais um momento com o Senhor. Venha, querido, volte aqui, conte o testemunho do que Deus fez em sua vida. Vamos ajudar a ganhar almas para levar para o Senhor Jesus. Não apresentar as mãos vazias, apresentar com as mãos cheias de almas para entregar a Ele, por meio da minha língua e sua língua, pregando o Evangelho. Vamos aproveitar a internet que o apóstolo Paulo não teve. Muitas vezes ele escrevia preso, com muita dificuldade para os irmãos, para ganhar, para animar os irmãos na fé. Jesus conta com você, meu querido, nesse trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Fica com o Senhor Jesus, na paz do Senhor. Amém, meus queridos? Fique na paz do Senhor.